Sonhar com uma história é fácil. Agora, tirá-la da cabeça para colocar no papel, ou melhor, na internet, é um pouquinho mais difícil. É muita pesquisa, planejamento e principalmente organização. É por isso que hoje eu resolvi conversar com a Jássia Marcelli e a Mariana Bassiqueto, que são autoras de fanfic, para entender um pouquinho mais sobre como que funciona o processo criativo para a produção dessas histórias. Vem dar uma olhadinha no que as meninas me contaram. Oi, meninas! Mais uma vez, obrigada por terem topado aqui conversar comigo. E bom, eu queria aprofundar, né, um pouquinho mais ali o processo criativo das fanfics, porque eu sei que vocês trabalharam pra caramba, pesquisaram, se organizaram, se programaram para poder construir a história de vocês. Então, eu queria que vocês me contassem, para começar, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram quando vocês decidiram escrever a fanfic? Assim, já estava com a ideia na cabeça, a primeira coisa que vocês fizeram. O que eu fiz foi que eu abri um documento e eu escrevi em tópicos. Vai acontecer, tipo, os partes principais da história. Isso. E aí, dentro desses tópicos, eu fui escrevendo meio que uns subtópicos dentro. Tipo, para acontecer isso, as pessoas têm que entender isso. Então, isso tem que estar na história. Só que o que acontecia muito comigo quando eu comecei a escrever, primeira vez, essa fanfic, é bloqueio criativo. Então, era muito... Nossa, como que eu vou escrever essa cena? Então, o que eu sempre faço, eu coloco uma música, eu tenho uma playlist da fanfic, eu fecho os olhos e eu imagino a cena. Tipo, eu não escrevo nem nada, eu só imagino tudo que vai acontecer e depois, baseado no que eu imaginei, eu vou escrevendo. E eu sempre descrevo a cena primeiro e depois eu coloco os diálogos ou alguma coisa assim. Então, eu me baseio muito em música nas coisas que acontecem. Tipo, música triste vai acontecer uma cena triste, esse tipo de coisa. Entendi. E agora eu quero que vocês falem um pouquinho mais do passo a passo, assim, como que era a rotina de vocês, quanto tempo vocês se dedicavam para poder escrever, como que vocês se organizavam ali, se tinha alguma prioridade, primeiro eu vou começar, eu vou escrever na ordem, às vezes tem gente que prefere, não, eu já quero escrever uma cena tal, então vou pular para aquele capítulo, depois eu volto, como que era, assim, a rotina, o passo a passo da construção da história? Então, pro capítulo em si, eu começava sempre com os diálogos, porque para mim é a coisa mais difícil de fazer, são os diálogos. Então, assim, às vezes eu tava arrumando a casa, eu imaginava um diálogo e ia lá escrever ele, porque depois eu não ia mais me lembrar. Então, eu comecei o diálogo, às vezes era o diálogo do meio, o diálogo do começo da história, do fim, enfim, eu sempre começava pelos diálogos, e depois eu ia descrevendo as cenas, os acontecimentos e tal. Então, assim, eu sempre era 3, 4 dias escrevendo, no quinto eu revisava, lia de novo, revisava de novo, então eu sempre tinha 3 a 4 dias para escrever, sempre começando pelos diálogos, depois pelas cenas de escrever cena, o jeito que a pessoa está se vestindo, o jeito que a pessoa está agindo, porque para mim o difícil mesmo sempre eram os diálogos, era o que mais me pegava, o que mais me bloqueava. E assim como a Maia, eu também colocava muita música para me inspirar, para fechar os olhos e pensar em alguma coisa, porque é muito difícil, demanda muita pesquisa, muito tempo, tipo, você precisa estar criando uma coisa além do que você convive. Porque eu nunca tive um diálogo, por exemplo, sobre superação de luto. Então, você tinha que criar, sim, tinha que vir uma inspiração de algum lugar, sempre vinha da música. Então, assim, era muito difícil para mim os diálogos, porque eu tinha que criar uma coisa que era além de mim, entendeu? Então, eu sempre começava pelos diálogos, depois eu ia descrevendo as cenas. Eu, diferente da Marcele, eu escrevi capítulo por capítulo. Então, eu tinha, cada capítulo que eu ia escrever, e aí eu pegava e fazia tópicos de tudo que ia acontecer. Por exemplo, num capítulo específico que eu lembro, ia ter uma cena em que o Zen, ele ia morrer. Então, eu escrevia e eu tinha que fazer, ele morre, bom dia. Ele vai morrer por causa disso, e as pessoas têm que reagir assim, assim, assim. Aí eu escrevia. E tinha muita música também, só que teve um capítulo específico, que era quando o Louis ia para reabilitação, e que eu não conseguia achar uma música que fechasse, não conseguia. Então eu entrei em contato com uma amiga minha,
a Isadora, inclusive, e ela me indicou uma música do BTS que eu não conhecia, para eu conseguir escrever. A única cena que eu não escrevi em ordem de capítulo foi a primeira vez dos dois. Porque como o Harry ele tinha sofrido abuso sexual, a cena precisava ser com muito cuidado. Então, essa cena em específico eu escrevi quando eu fui falar com a minha psicóloga. Eu escrevi para ela e mostrei para ela para ver, tipo, tá ok, eu posso postar assim? Vai ter gatilho para as pessoas? Esse tipo de coisa. Mas, de resto, eu escrevia tudo em ordem de capítulo mesmo. Eu postava uma vez por semana e era sempre na quinta. Então, eu sempre tirava a segunda para escrever, eu sempre focava. Na terça, eu revisava. E na quarta, eu já queria que tudo estivesse pronto. Entendi. Era uma rotina bem puxada, mas bem organizadinha, né? E você falou que você mostrou esse capítulo, essa cena para sua psicóloga, né? Eu sei que a Marcele também pesquisou bastante para poder fazer toda essa parte do luto, que ela trabalhou na história dela. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais como que foi esse processo de pesquisa, né? Porque eu acho que foi fundamental para vocês construírem uma história que é muito boa e que as pessoas vão ver com outros olhos, né? Porque tem todo aquele estereótipo da fanfic ser algo mal feito, algo bobinho, que o pessoal não leva a sério, mas vocês estão aí para provar o contrário, né? Porque vocês levaram muito a sério e se esforçaram ao máximo para fazer uma história o melhor possível. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais de como é que foi esse processo de pesquisa, o que vocês precisaram pesquisar, falar um pouquinho sobre isso. A minha fonte de pesquisa foi mais a internet mesmo. Tipo, as partes que eu achava delicadas, por exemplo, falar sobre o luto, falar sobre perdão, eu lia muitos blogs, né? Tinha blog, tinha textos na internet. Eu jogava lá no Google, superação do luto, lia 2, 3 páginas para eu concretizar a minha ideia. O que eu achava dali útil, como se eu estivesse fazendo um trabalho da faculdade, eu transferia para um documento no Google com as minhas palavras, escrevia o que eu tinha achado de útil daquele local, e assim, tinha muitos comentários também, porque lá no fundo da página sempre tinha as pessoas comentando, então eu li alguns comentários das pessoas falando o que ela sentia sobre o luto, sobre o perdão, então assim, eu não cheguei a conversar com as pessoas, mas também não cheguei a pegar a dor delas, enfim, a experiência delas, eu me baseei naquilo que eu entendi e escrevi com as minhas palavras. Depois, quando foi para passar para o diálogo, já escrevi de outro jeito. Então, assim, eu sempre tirava uma horinha e 20 para, quando eu sabia que tinha essas coisas nos capítulos, eu ler para eu saber o que eu estava escrevendo também, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Que se você não pesquisar e ler do que você acha, muitas vezes o que você acha não vai ser bom para a pessoa que está lendo. Três coisas diferentes na minha, porque a minha é primeiro um romance erótico, né? O Louis, ele é alcoólatra e o Harry é sobrevivente de abuso sexual. Então acabou que eu tive que fazer 3 pesquisas diferentes para conseguir escrever. A parte do erotismo é até engraçada, porque eu conheci meu melhor amigo por causa disso. Eu vou ser sincera, porque tinha uma cena que eu tinha que descrever uma certa coisa no sexo que acontecia e eu não sabia. Que é um sexo gay, eu realmente não sabia, não tinha conhecimento nenhum. E eu sabia que tinha um menino que estava na mesma faculdade que eu, que era gay. Eu não conhecia ele, eu cheguei pra ele e falei, oi, tudo bom? Como que eu faço pra achar a próstata? Foi assim, eu não tô nem zoando. E aí a gente virou melhores amigos, ele morou comigo, a gente morou juntos por 1 ano, e toda vez que eu escrevia uma cena de sexo, eu mostrava pra ele ver se estava bom ou não. Então eu sempre tinha, tipo, uma pessoa me falando. Na segunda parte, que é a parte do alcoolismo do Louis, eu não tenho conhecimento. Então, o que eu fiz foi que eu tenho uma parente minha que já passou por isso. Então, eu sentei com ela, peguei como você se sente, como que, tipo, você reagia. Tipo, eu peguei muito como se fosse uma entrevista com ela e todas as vezes que eu escrevi uma cena em que ele bebia, eu me baseava nesses sintomas que essa pessoa tinha. Então, foi isso. E a parte do abuso sexual do Harry foi uma coisa pessoal que aconteceu comigo. Então, meio que o Harry da história sou eu. Então, eu só, tipo, colocava exatamente o que eu sentia. Então, nessa parte não teve tanta pesquisa. O que eu pesquisei foi todas as cenas muito pesadas, eu realmente mostrava para minha psicóloga e ela me falava, corta essa palavra que não é muito legal para quem vai ler. Ou, tipo, não descreve essa cena tão
específica. Então foi meio que por isso que demorou tanto para a história sair. Eu não tive cheguei a ter um amigo gay para me ajudar nessa parte. Então, quando eu falei, eu quero escrever, foi em 2019. E eu escrevi sem fazer pesquisa nenhuma. Foi assim, vou escrever o que eu quiser escrever e é isso, tchau. E não deu certo. Tipo, eu não passei do 3º capítulo. O que eu fiz? Eu parei. Falei, eu preciso entender o público que eu vou estar conversando. E eu nunca tinha lido nenhuma fanfic Larry antes. Nenhuma. Como é que eu quero escrever uma coisa para uma pessoa se eu não entendo esse público? Não tem como. Então, eu falei, baixei o Wattpad no meu celular, de novo, porque eu tinha desinstalado, porque a história não tinha dado certo, eu fiquei triste. Enfim, baixei de novo, selecionei um monte de fanfic Larry na minha biblioteca e li. Eu falei, se eu quero conversar com o meu público de um jeito certo, eu tenho que ler, não adianta. E agora, para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria que vocês dessem um conselho para alguém que quer começar assim uma fanfic assim do zero. A pessoa chegou agora e quer escrever uma fanfic. Qual conselho vocês acham que seria o mais importante ali para ajudar essa pessoa nesse processo? Leia, entenda o público para quem você quer atingir, pesquise muito tudo que você precisar pesquisar, pesquise, tudo que você precisar usufruir, usufrua, mas principalmente seja verdadeira com o que você está escrevendo. Nunca almejar, tipo, o sucesso. Eu quero que essa fanfic tenha tantas visualizações, eu quero que ela seja um sucesso, eu quero que ela... Enfim, eu acho que isso é... Se você estiver escrevendo com essa intenção, vai acabar não dando certo. Escreva com a sua verdade, escreva por escrever, sabe? Escreva porque você goste, porque você, enfim, porque a verdade, a história tem verdade para você, enfim. Escreva com a sua verdade, que eu acho que o sucesso vai acabar sendo consequência, porque eu tive isso. Quando eu decidi escrever a minha fanfic, eu queria escrever por escrever. Eu queria escrever porque eu queria terminar aquilo, terminar aquele ciclo. E eu não esperava que tivesse as visualizações que tem hoje. Tanto que eu divulgava quando eu soltava o capítulo. Ó, gente, soltou o capítulo. Quem quiser ler, lê, ótimo. Então, assim, eu acho que escreva porque você gosta, porque é a sua verdade, que vai dar certo. Mais do que você imagina. Eu acho que tudo isso que a Marcele falou, mas uma dica de verdade que eu dou, que é o que eu tô fazendo agora, escreva sem postar. Então, escreva sua fanfic para você, porque se você escrever já, vou escrever um capítulo e vou postar, você fica se sentindo pressionada a escrever o segundo, daí às vezes você posta, tipo, sem querer, porque você tem que postar. Então, pelo menos metade da fanfic, escreve sem postar, sabe? Escreve para você com calma, e aí depois você vai postando e continua postando. Tenta não ligar para os comentários, porque fanfic vai ter comentário negativo, principalmente por ser fanfic, e principalmente por ser fanfic Larry. Eu acho que a Marcele sabe muito bem como é que é. A quantidade de ódio que você recebe quando você escreve uma fanfic Larry é divertidíssima. Mas, tipo, o que as pessoas têm que entender é que é uma história ficcional. Então, tipo, sabe, você vai receber tanto hate quanto pessoas gostando. Então, tenta se focar muito nas pessoas que estão gostando. E se você postar o primeiro capítulo e tiver 2 pessoas lendo, pensa que tem 2 pessoas que estão lendo a sua história. Então, não pensa, eu vou escrever para 500. Pensa, putz, eu estou escrevendo para essas 2, sabe? Mais ou menos isso. Então, mais uma vez, muito obrigada por terem topado. E foi isso. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre como funciona o processo criativo da produção de uma fanfic. Para mais informações, basta acessar o nosso site que está na descrição do vídeo. Ficamos por aqui e um grande beijo para vocês!